Sua explanação me fez querer falar sobre dois assuntos, vamos por partes. O primeiro é, diante de tudo isso... Ninguém precisa concordar comigo, tá? Não, mas assim, diante de tudo isso que você falou, qual é o tamanho do feito de um cidadão chamado Marcelo Paes e o que ele faz no Fortaleza? Nossa. Me explique isso, porque se a SAF é o melhor caminho, se o futebol virou dinheiro e você pega a arrecadação do Fortaleza e compara com a do São Paulo e pega proporcionalmente o que o Fortaleza fez com relação aos outros clubes, o que é o tamanho do feito? Se você citou muito dirigentes do São Paulo... É uma aula de gestão. Onde está o segredo, né? O que é qual que é o segredo desse cara? Se eu tivesse competência para fazer isso, eu juro que eu largava o jornalismo. Sério. É uma aula de gestão. Né? É óbvio que para que isso aconteça, de algum jeito, a pessoa precisa adquirir tanta importância dentro do clube que ela passa a ser quase uma dona do clube, uma proprietária, sem ser proprietária. Né? A gente tem aí, por exemplo, quando o Paulo Nobre recuperou o Palmeiras, mandava no clube, não dava para questioná-lo. Né? Vou pegar um português, ninguém quase gosta, Petralha. O Atlético Paranaense era um antes e outro depois. Pode não gostar do Petralha, não gostar do personagem, como figura, não gostar da comunicação, mas é impossível negar que o clube ganhou tamanho com os anos dele de clube e era essencial ali, ou é essencial ali. Né? Então, assim, eu não estou aqui falando das minhas preferências. Estou tentando dar méritos a quem tem méritos, nesse caso. E o Marcelo Paes fazer isso hoje em dia, colocar o Fortaleza no patamar que o Fortaleza colocou, dando estabilidade para o técnico, na questão salarial, com um orçamento muito menor, a capacidade de investir, a inteligência de investir, fazer um cara que nem o Vojvoda se apaixonar pelo clube, ter a ver com a cidade e optar por projeto de futebol e por felicidade ao invés de mais dinheiro em outro lugar com instabilidade. Porque também isso é uma outra loucura do mundo de hoje. Eu entendo que alguém queira abrir mão de felicidade para ganhar mais dinheiro. Porque nós não estamos falando do cara que está ganhando 1, 2, 3 salários por mês. Estamos falando de pessoas que ganham dinheiro irreal. 3 dígitos. Para todos nós. 3 dígitos para todos nós. Quando o cara precisa trabalhar, quando é sobrevivência, a pessoa faz o que precisa. Porque é sobrevivência. A partir de um certo patamar, e aí cada um tem que saber qual é o seu, porque também não sei quantas pessoas cada ser humano está sustentando ali, se é si mesma, se é a família em casa, se tem 50 pessoas para sustentar, cada um faz com o seu dinheiro o que bem entende, quando ganha honestamente. Chega um certo momento em que eu acho que alguns seres humanos preferem uma situação de vida mais feliz do que ganhar mais dinheiro ainda. Que eu acho uma coisa muito admirável. Eu também. Porque o tempo você não vai comprar. Exatamente. Se você que está já diria Pepe Mujica. Tempo não se compra. Isso é muito simples. Se você ganhar na Mega Sena amanhã 50 milhões de reais, você não compra o seu dia mal vivido de ontem. Sim. Você não compra. E viver bem é uma das coisas, uma arte. E talvez você não vai viver suficiente para gastar esse dinheiro. Tá? Isso não dá nem para ter certeza. A gente vai viver o suficiente para gastar esse dinheiro, ou quem sabe, não sei, sabe com o tempo mais. Né? Então, o que o Vojvoda faz tem a ver com o que o Marcelo Paes fez, da condição de trabalho ali, que se fosse ruim ele já tinha ido embora, a proposta já teve algumas. É uma das coisas mais admiráveis e eu fico pensando, enquanto falo contigo, vou desenvolver o raciocínio aqui, não sou muito de programar, por que clubes muito maiores não proporcionam isso para os seus técnicos, para os seus jogadores? Como que o Fortaleza conseguiu e não conseguiu? Eu não sei a fórmula exata, mas eu sei que as coisas foram muito bem feitas ali. Por isso, quando o Marcelo Paes dá uma entrevista e fala sobre como ele fez as coisas, eu só paro para aprender. Você acha que tem um pouco a ver também com a passagem do Rogério Ceni por lá? A construção do Fortaleza passa muito pela passagem. O Rogério era, até o Vojvoda, o maior técnico da história do clube. Hoje é o segundo. Sem dúvida. É muito louco isso. Sim. Mas essencial. Uma coisa não diminui a outra, é uma sequência. Te surpreende, pegando esse assunto de SAF ainda, o que aconteceu com o Botafogo nessa pré-temporada, nesse final? Agora? Atrasar salário, premiação, o torcedor ficar ali com um pé atrás, igual eu vi com o termômetro das redes sociais. Assim, eu sei que é muito raso, mas
ficar tipo, putz, tá saindo todo mundo, como assim? Estamos devendo, etc. Como que você viu isso daí? Como é paixão, eu não espero conclusões racionais. Vou trazer primeiro pro racional. Se o Botafogo não tivesse feito uma SAF, o Botafogo nem sequer estaria na primeira divisão do futebol brasileiro. Provavelmente. E se estivesse, se eu estiver errado e estivesse, certamente não teria ganho o sorteio de pontos corridos. Sim. Provavelmente não teria jogado a Libertadores e muito menos vencido a Libertadores. Né? Então, a passagem da SAF pelo Botafogo, se tudo der errado de agora em diante, já foi positiva. Porque o time, pior que pode acontecer, é ser rebaixado de novo. Então, mas isso não é a tendência. Não é a tendência. Então, ela já é uma. Já tem esportivamente um acréscimo muito importante para a história do clube. A SAF é uma empresa, é um negócio. Para o negócio funcionar, ele precisa dar lucro. Eu já sabia, antes desses problemas, eu não sabia dos problemas, que o Botafogo ia ter prejuízo no ano. Porém, numa empresa, você pode investir bastante para fomentar o seu faturamento para, no médio e longo prazo, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí quem define isso são os diretores executivos. Vou chamar assim, vou chamar de CEO, né? Chef Executive Office. Vou chamar de diretor Palavra executivo. da moda. Os donos, pode usar a palavra, estou só provocando. Para que o diretor executivo, para que o dono do clube que botou dinheiro tenha o seu retorno financeiro. Então, eu não esperava que o Botafogo tivesse essa debandada de jogadores tão rápida. Eu tenho que esperar para entender o que vai acontecer de agora em diante. Eu só sei que se o Textor deixar dívidas, as dívidas são dele. Não são só do clube. O que diminui a chance. Né? Ou, quem sabe, ele pode querer, como o Ronaldo fez, recuperar o clube para vender. Para alguém que vai também querer fazer lucro. E para fazer lucro, pode ser necessário ganhar campeonatos. Então, assim, olhando o que era e o que é, eu volto à minha fala inicial. Não é o meu mundo cor-de-rosa, não é o meu mundo dos sonhos. Mas eu acho que diante de uma atividade que virou, acima de tudo, dinheiro, é o melhor cenário possível.